Fala aí, futuros sargentos, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que sim, espero que vocês estejam todos bem, né? Bom, meu nome é Wellington Nishio, né? E eu sou o idealizador aqui do nosso canal mais democrático aí do país, né? Então sejam bem-vindos aí ao Japamate. Hoje a gente vai, né, fazer alguns exercícios, né, para você aí que está pretendendo fazer a prova de EAR, né, para você que está estudando para EAR, para ser sargento aí da maravilhosa FAB. Hoje eu tô aqui para resolver algumas questões sobre função quadrática. Ah, que beleza, hein? Um tema aí bem cobrado em prova, né? Um tema que tem caído com uma certa frequência na prova aí de sargento. E hoje eu tô aqui para resolver algumas questões com vocês aí da nossa maratona. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né? Vamos desenrolar essas questões aí, né? Bom, então, hoje a gente vai falar sobre função quadrática, ou também nome mais bonito aí, função polinomial do segundo grau. Ah, professor, que nome bonito, hein? Então, vamos lá. Bom, no primeiro exemplo aqui, no primeiro exercício, né, eu tenho o seguinte. Ele quer a menor raiz da função, né? E a maior. Ele quer a menor e a maior. Então, vamos lembrar que raiz da função é um valor de x que torna a função nula. Beleza? Então, encontrar a raiz é encontrar um valor ou os valores para x que tornem a função nula, ou seja, o domínio que vai gerar uma imagem nula, né? Então, vamos pegar aqui a nossa função, faltou igual aqui, beleza? A gente vai pegar a nossa função e sabe que isso aqui tem que resultar em zero. Beleza, maravilha. E aí a gente vai encontrar os valores de x para que isso aqui seja verdade, né? Bom, então a gente vai aproveitar esse exemplo para falar de equação do segundo grau e falar de soma e produto das raízes. Então, a gente sabe, ou deveria saber, né, que toda a equação do segundo grau, ela tem duas soluções, né, que eu vou chamar aqui de x1 e x2. Então, x1 e x2 são as raízes da equação do segundo grau. Então, se eu pegar essas duas raízes, esses dois valores, e somá-los, isso vai dar menos b sobre a. Isso é uma fórmula, né? E se eu multiplicar as duas raízes, isso vai dar c sobre a. Então, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Beleza, então vamos guardar isso. Bom, então, o que a gente vai buscar aqui, né? Na hora de resolver a equação do segundo grau? A gente vai buscar o seguinte. Reparem que aqui, se não tem nada, vale 1. Então, quer dizer que o A vale 1. O B é menos 5. E o C é 4. Bom, então eu estou buscando dois números, onde a soma desses dois números vai dar 5, né? Menos da fórmula e o menos do número. E dois números multiplicados, né, que o seu resultado é 4. Ou seja, estou buscando dois números que a soma dê 5 e o produto dê 4. Então, 4 mais 1, 5. 4 vezes 1, 4. Ou seja, esses dois números são o 1 e o 4. Beleza, então o 1 e o 4 são as raízes da minha equação do segundo grau. Então, a menor raiz é um número ímpar e a maior raiz é um número par. Então, o gabarito aqui é letra C. Só um detalhe importante, né? Vamos lembrar que toda equação do segundo grau, a gente também pode utilizar a chamada fórmula de Bhaskara, né? Que é delta é b² menos 4ac
E o valor da variável é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, se usasse a fórmula de Bhaskara também, sem problema nenhum, também chegaria no resultado 1 e 4, beleza? Aqui era só uma ideia para a gente tentar ganhar tempo. Show de bola? Maravilha, né? Então, vamos lá. 2. A função x ao quadrado menos 2x menos 2 tem um valor que é, bom, mínimo ou máximo. Vamos lá. Vamos fazer uma revisão aqui também. Toda função do segundo grau, né, toda função quadrática, graficamente, ela gera uma parábola. Pode ser assim ou assim. Ó. Então, se a abertura é voltada para cima, quer dizer que esse ponto aqui ó, é o ponto mais baixo. Então, aqui eu tenho um mínimo. Se a abertura é voltada para baixo, quer dizer que eu tenho um ponto mais alto. Então, aqui é um máximo. Isso aqui vai acontecer quando? Se o valor do A, ou seja, se o valor que está na frente do x² for positivo, eu tenho um valor de mínimo. Se for negativo, eu tenho um valor de máximo. Então, no nosso exercício, como o A aqui é 1, então, com certeza, eu tenho um valor de mínimo. Então, esse aqui não merece nosso respeito, esse aqui não merece nosso respeito. Então, tá fora. Bom, agora a gente vai identificar, né? Qual é o valor mínimo? Se é o menos 5 ou se é o menos 3. Repare o seguinte, ó. Quando eu falo aqui de mínimo e de máximo, né, aqui está de maneira resumida. A gente vai trazer isso para o plano cartesiano. Então, trazendo isso para o plano cartesiano, né, como exemplo aqui, aqui está a minha parábola. Então, reparem que aqui nesse ponto aqui, onde está o mínimo ou o máximo, que é o nosso vértice, para gerar esse ponto, eu preciso de dois valores. Um valor orientado pelo x e um valor aqui, ó, orientado pelo y. Beleza? Esses valores orientados tanto por x e y, que formam ali as coordenadas do mínimo, né, são chamadas de coordenadas do vértice. Então, aqui ó, é o x do vértice e o y do vértice. Beleza? Então, show de bola. Bom, o x do vértice ele tem uma formulinha, que é o menos b sobre 2a. E o y do vértice também tem uma formulinha, que é o menos delta sobre o 4a. Tranquilo? Quando o exercício pergunta assim, ó, qual é o valor mínimo ou qual é o valor máximo? Ele está buscando o y do vértice. Agora, se o exercício pergunta assim, para que seja mínimo, de tal forma que seja mínimo, ou de maneira que seja mínimo, aí ele está buscando o x do vértice. Ou seja, quando tem uma finalidade, ele quer o x. Quando ele é direto e reto, calcule o mínimo, calcule o máximo, ele quer o y do vértice. Beleza? Então, no nosso exercício, a gente vai calcular o y do vértice. Então, fica menos da fórmula, né? Delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 4a. Então, vai ficar 4, 8, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 4 mais 8, 12. 12 dividido por 4, isso vai dar menos 3. Então, quer dizer que o valor mínimo da nossa função é o menos 3. Beleza? Bom, um outro jeito de resolver isso seria da seguinte maneira, tá? Um outro método. Reparem que, para eu chegar no valor do y, eu tenho que partir de um x, né? Ou seja, eu tenho um domínio
que gera uma imagem. Então, a gente poderia fazer também da seguinte forma. Ao invés de utilizar a fórmula do y do vértice, a gente poderia calcular o x do vértice primeiro, menos o b, 2 vezes o a. Então, isso aqui vai dar 1. Então, eu poderia calcular o x do vértice e esse valor do x eu trocar aqui na função, calcular o f de 1. Ou seja, ao calcular o f do x do vértice, eu estou gerando uma imagem, estou gerando o y do vértice. Então, o f de 1 é igual a 1 ao quadrado, 2 vezes 1, menos 2. 1 menos 4, menos 3. Beleza? Então, esse aqui seria um outro jeito aí de calcular o y do vértice, tá? Então, vocês fiquem aí à vontade para utilizar o critério que vocês quiserem. Ou utiliza a fórmula direto, ou calcula o x e esse valor do x do vértice vocês substituem na função. Beleza? Mais uma. Ó, seja a função do segundo grau. Esse cara é o vértice. Ele quer o módulo da soma. Ou seja, ele quer a soma de x do vértice com y do vértice. Então, vamos lá. Ó. O a é o x do vértice. Então, x do vértice menos b, que é 8, e o a, que é 2. Menos 8 sobre 4, isso vai dar menos 2. Para descobrir quem é o y do vértice, que é o nosso glorioso bzinho ali, basta pegar o valor do x e substituir na função. Ó. Então, isso vai ficar assim, né? 8 menos 16 mais 5. 8 mais 5, 13. 13 menos 16. Então, isso vai dar menos 3. Ah, que beleza, hein? Aí ele quer o módulo da soma. Então, a gente vai somar os resultados. Menos 2 mais o menos 3. Só que menos 2 com menos 3, isso dá menos 5. E módulo de um número sempre gera valor positivo. Então, aqui, letra A. Só um detalhe importante, para vocês não se confundirem na hora de resolver. Quando ele chamou esse cara aqui de A e B, não é esse e não é esse, tranquilo? Não é o A e o B da equação, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? Beleza. Então, vamos lá. Mais uma. Dada a função, considerando os valores de f de 1 e f de 2, eu posso afirmar corretamente o quê, né? Ó, se eu quero saber o f de 1, significa que isso aqui tudo dentro do parêntese tem que dar 1. Então, quer dizer que o x vale 2. Ou seja, trocando o x por 2, eu estou calculando o f de 1, né? Então, fica 4 mais 6 menos 2. 4 mais 6, 10. 10 menos 2, 8. Então, esse é o f de 1. Para calcular o f de 2, quer dizer que dentro do parênteses agora tem que dar 2. Ou seja, x menos 1 tem que dar 2. Passo 1 para o outro lado, então x tem que ser 3. Então, ao trocar o x por 3, a gente está calculando o f de 2. Vai ficar 9 mais 9 menos 2. 18 menos 2, 16. Então, dá para reparar aqui o seguinte, né? Que o f de 2 é o dobro do f de 1. Um é 8 e o outro é 16. Então, o f de 2 é o dobro do f de 1. Isso está na letra C.
Beleza? Tranquilo? Maravilha, né? Mais uma. Seja a função quadrática, se o f de 1 é 0 e o f de menos 1 é 6, ele quer o valor de a. Então, vamos lá, né? Ó, f de 1 é 0. Então, onde tem x, eu vou trocar por 1. Ó. Então, vai ficar a vezes 1 ao quadrado, b vezes 1, mais 1. Só que esse cara aqui, ó, tem que dar 0, né? F de 1 é igual a 0. A mais b mais 1. O mais 1 aqui está somando, então vou trocar para o outro lado, vai subtrair. Então, a mais b é igual a menos 1. Vou guardar isso. E aí, a outra informação que ele me deu foi que o f de menos 1 é o 6. Então, a gente vai fazer a substituição. A vezes menos 1 ao quadrado, b vezes menos 1, mais 1. Só que o f de menos 1, esse cara aqui, ó, ele vale 6. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? Então, a vezes 1a. B vezes menos 1 vai dar menos b. Mais 1. Aí, esse mais 1 que está somando, eu vou levar para o outro lado subtraindo. Então, a menos b. 6 menos 1, 5. Bom, então o que aconteceu aqui agora, né? Eu tenho duas igualdades com duas variáveis iguais. Então, aqui a gente vai trabalhar com um sistema de equações, né? Então, vamos resolver esse sisteminha. A mais b é igual a menos 1. A menos b é igual a 5. Vou somar as duas. Como ele quer o valor de a, somar as duas vai resolver meu problema. Por quê? Mais b e menos b, quando eu somo, cancela, né? Então, a mais a, 2a, igual 5 menos 1, 4. O 2, que está multiplicando o a, passa para o outro lado, dividindo. E aí, 4 dividido por 2, isso é igual a 2, né? Então, gabarito, letra D. Maravilha? Então, show! Mais uma aqui, ó. A função quadrática, cuja soma das raízes é menos 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Menos b sobre a tem que dar 2. É a soma das raízes, não? É representada graficamente por uma parábola com concavidade. Concavidade é a abertura. Então, a abertura ela está voltada para cima. Então, ela é assim, ó. Então, se ela tem esse formato, quer dizer que o a tem valor positivo. Ou seja, o a é maior que 0. E ainda ele fala que a parábola passa pelo ponto 0 e menos 1. Sobre os sinais de A, B e C, é correto afirmar que... Então, para o A, a gente já sabe. O A é positivo. Beleza? Maravilha, né? Bom, se o A aqui, ó, é positivo, e a minha resposta final é 2, que também é positivo, então significa que o B ele tem que ser um cara negativo. Ah, professor, viajei. Por que o B tem que ser negativo? Reparem que eu tenho um menos aqui da fórmula. Então, se o B for um número negativo e o A é um valor positivo, menos com menos vai dar mais. Mais dividido por mais vai dar mais. Que é justamente o sinal do meu número aqui, ó. Beleza? Então, com certeza, então, o B é um valor negativo. Bom, ele falou também que a parábola passa pelo ponto 0
e menos 1. Então, vamos calcular aqui, ó, f de 0. Então, onde tem x, a gente vai trocar por 0. Só que o f de 0 é menos 1. Então, 0 sobrou só o c. Opa! Então, sobrou só o c. Então, repare que o c dá menos 1. Então, um detalhe aqui interessante é o seguinte. Quando eu calculo o f de 0, na realidade, eu estou calculando o valor de c. Beleza? Então, o c é negativo, que é menos 1. O b é negativo e o a é positivo. Então, vamos analisar as situações aqui, ó. Letra A. Na letra A, o que eu tenho? Aqui é mais e aqui é menos. Quando eu multiplico mais com menos, tem que dar menos. Então, aqui é falso. Aqui é mais e o c é menos 1, é menos. Então, mais com menos tem que dar menos. Isso aqui é falso. O b é menos e o c é menos. Menos com menos tem que dar mais, positivo, né? Então, aqui é ok. Então, achei a minha resposta. Se eu multiplicar os três, ó, o a é mais, o b é menos e o c é menos. Mais com menos vai dar menos com menos vai dar mais. Então, daria positivo. Então, isso aqui é falso. Então, realmente, confirmando aí o gabarito, letra C. Beleza? Mais uma. Ah, essa daqui, na prova, ela foi anulada, tá? E aí eu dei uma corrigida no enunciado. Na verdade, não é no enunciado, são nas opções. O que acontece, tá? Na prova de vocês, esse cara aqui estava como x. E aí a banca resolveu anular, porque o x trata de domínio, né? Na nossa função, e não de imagem. Por isso ela foi anulada, tá? Por esse detalhe aí de digitação aí. Beleza. Então, ó, tem uma função, ele quer que isso aqui seja sobrejetora. E a gente sabe que para ser sobrejetora, esse conjunto A aqui, ó, que é o contradomínio, ele tem que ser o próprio conjunto imagem. Tá? Então, o contradomínio tem que ser o conjunto imagem. Só que a gente vai ver o seguinte agora, ó. Se eu tiver uma parábola ou voltada para cima ou voltada para baixo, o meu conjunto imagem ele é feito a partir do y do vértice. Ó. Então, se eu olhar para cima, é onde eu tenho o gráfico. Então, meu conjunto imagem é do y do vértice para cima. Se eu olhar aqui, ó, o contrário, aqui está o vértice, y do vértice. Então, ó, só tem o gráfico para baixo. Então, o meu conjunto imagem é do y do vértice para baixo. Beleza? Então, para ver a imagem da minha função quadrática, eu tenho que olhar para o y do vértice. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos pegar minha função aqui. Que está assim. Né? E do jeito que está aqui, ó, é a forma fatorada. Tá? E desse jeito que está aqui, com essa forma fatorada, esse cara é uma raiz, esse cara é outra raiz. Então, a forma fatorada é o seguinte, ó. Toda função quadrática eu posso escrever como a x menos uma raiz, x menos a outra. Então, as raízes da minha função, nesse caso, são o menos 1. Ó, repare que aqui está mais, né? Então, é como se fosse menos 1. E a outra raiz é o 3. Então, essas são as raízes. Reparem que o a é positivo, vale 1, então a parábola é voltada para cima. Então, um esboço, mais ou menos aqui um rascunho, da minha parábola seria o seguinte. Ó.
Aqui está o rastro. Opa, pera aí. Então, o rascunho seria mais ou menos esse daqui, ó. Aqui está o menos 1. Aqui está outra raiz, que é o 3. Aqui é o menos 3, que é o produto, ó. É o C. Beleza? E aqui está o vértice. Então, aqui é o x do vértice. Para cá é o y do vértice. Beleza? Então, o que acontece, né? Para minha função ser sobrejetora, o meu conjunto imagem precisa ser igual ao contradomínio. Então, eu preciso descobrir qual é o meu conjunto imagem. Repare que o meu conjunto imagem é do y do vértice para cima, né? Que é onde eu tenho o gráfico. Beleza? Então, vamos descobrir aí quem é o y do vértice. Ó. A gente aprendeu que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Só que a gente aprendeu também que para calcular o y do vértice, basta pegar o x do vértice e trocar na função, não? E aí a gente vai aprender um seguinte lance aqui agora. Ó. O x do vértice, ele é a média das raízes, tá? Então, x do vértice é menos b sobre 2a, ou seja, é a soma dividido por 2. Então, o x do vértice, ele é a média das raízes, ó. 3 mais o menos 1 dividido por 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, isso dá 1. Talvez esse cara é o x do vértice. Só que eu não estou interessado no x, né? Estou interessado no y. Só que a partir do x, eu encontro o y. Basta substituir na função. Então, a gente vai fazer a troca. F de 1 é igual a 1 mais 1 vezes 1 menos 3. 2 vezes menos 2, isso é igual a menos 4. Então, quer dizer que o y do vértice é menos 4. Logo, o meu conjunto imagem é do menos 4 para cima. Ou seja, meu conjunto imagem é um y maior ou igual a menos 4. Letra C. Beleza? Tranquilo? Maravilha, né? Ah, que show. Que belo resumo a gente fez aí agora, né? Bom, 8. Para que valor, né? Para que a função quadrática tenha valor máximo igual a menos 3/4. Ou seja, eu quero que o y do vértice seja menos 3/4. Qual é o valor de m? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos calcular o x do vértice. X do vértice menos b sobre 2 vezes a. X do vértice menos 3 sobre menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, x do vértice é 3 sobre 2. E aí, a gente aprendeu que, quando eu calculo o x do vértice e substituo na função, eu estou calculando o y, né? Que o domínio x gera a imagem y. Então, menos 3/4 é igual, que é o y, né? Que eu estou buscando. Isso aqui, o menos 3/4 acontece quando x vale 3 vezes, né? Que é o x do vértice. Então, menos 3 sobre 2 ao quadrado, 3 vezes 3 sobre 2, mais m menos 2. Menos 3/4 igual menos 9/4, mais 9 sobre 2, mais m menos 2. Então, vou pegar esse menos 9/4 e passar para o outro lado somando. Vai ficar 9/4
menos 3 quartos, igual 9 meios mais m menos 2. 9 menos 3 vai dar 6, né? 6 quartos, 9 sobre 2, mais m menos 2. Dividindo por 2, 3 sobre 2. Mais 9 meios, vou passar para o outro lado, menos 9 meios, m menos 2. 3 menos 9 vai dar menos 6 sobre 2 é igual a m menos 2. Menos 3, né? 6 dividido por 2, 3, né? Então, menos 3 é igual a m menos 2. O menos 2 que está subtraindo vai somando. Então, menos 3 mais 2, isso é menos 1. Então, gabarito aí, letra C, beleza? Um outro jeito, vocês poderiam fazer também, é utilizar a fórmula do y do vértice, né? Menos delta sobre 4a e achar o valor de m, sem problema algum. Tranquilo? Mais uma. Ó, determine o valor de m de modo que uma das raízes seja igual ao quíntuplo da outra. Então, vamos admitir o seguinte. Ó, eu tenho duas raízes, x1 e x2. Mas a gente vai admitir que x1 é 5 vezes x2. Uma raiz é o quíntuplo da outra. Tá? E aí ele quer o valor de m. Ó. Então, vamos achar aqui as raízes. Ó. Aqui está a minha equação do segundo grau. Olha. Aí a gente viu que a soma das raízes é menos o b sobre a, né? Só que o x1 é 5x2. Então, aqui vai dar 6. 6x2 é igual a 6. x2 é igual a 1. Então, se o x2 vale 1, o x1 é o quíntuplo, né? Vale 5. Então, eu tenho as duas raízes, x1 e x2. Só que a gente também viu que o produto das raízes é c sobre a. Então, 5 vezes 1 é igual a m mais 3. Ou seja, 5 é igual a m mais 3. O 3 está somando, passo para o outro lado subtraindo, né? Então, 5 menos 3 quer dizer que o m vale 2. Letra B. Beleza? Mais uma, né? Essa daqui também, ó, na prova, ela foi anulada, mas a gente vai resolver aqui como exercício. Na prova, ela foi anulada por um detalhe. Tinha um desenho e a parábola começava aqui na origem. Ó. Aí o desenho ele era divergente com a função. Por isso que a questão foi anulada, tá? Mas dá para resolver sem o desenho, que é o que a gente vai utilizar aqui agora. Então, um goleiro chuta a bola da origem. Aqui que está o drama. Ó. Chuta a bola da origem. Só que para ser da origem, esse cara tem que ser 0. Beleza? Que é o C. O C da parábola tem que ser 0. Então, ela foi anulada, primeiro, né, por causa do texto aqui, e segundo, por causa do desenho. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Eu tirei o desenho e a gente vai tirar esse da origem. Então, o goleiro chuta a bola e esta desenvolve a trajetória da parábola, descrita pela fórmula. Determine o produto entre as coordenadas do ponto no qual a bola atinge a sua altura máxima. Então, a ideia é aqui, ó, tem uma parábola, distância horizontal x, vertical y. Então, aqui é a altura, né? Então, aqui tem um x do vértice que vai dar origem para um y do vértice. Beleza?
Bom, ele quer o produto entre as coordenadas, ou seja, quanto é que vale x do vértice vezes y do vértice. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. Ó. X do vértice menos b sobre 2a. X do vértice vai dar 1, né? Pegando o x do vértice e substituindo na função, a gente vai calcular o y do vértice. Então, y do vértice menos 1, menos 2, mais 24. Beleza? Então, y do vértice, 24, menos 3. Perdão aqui, ó. Pera aí. O A é menos 1, né? Aqui vai dar menos. Isso. Menos com menos mais, menos. Então, aqui é menos 1. Aqui vai ficar mais. Então, eu vou ter aqui, ó, 26 menos 1, né? 26 menos 1, 25. E aí, ele quer o produto, né? X do vértice vezes y do vértice. 25. Vou até botar na ordem aqui, né? Menos 1 vezes 25. Isso é igual a menos 25. Letra A. Tranquilo? Então, na prova, no original aí, né? Na prova aí, aconteceu esse detalhe. O texto, né? Tinha arrancado isso. E o desenho não era condizente com a função. De novo, para passar pela origem, o C tem que ser 0, tá? Então, esse era o erro da prova aí. A gente pegou o exercício para a gente trabalhar aqui, né? Com prática. Beleza. Bom, então, é isso, galera. A gente resolveu aqui as questões aí do período aí, né, proposto, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham curtido, né, as resoluções. Né? Não deixem de fazer os comentários aí, sugestões, críticas aí ao nosso trabalho. Toda ajuda é bem-vinda. Não deixem de compartilhar aí. Tranquilo? Forte abraço para vocês aí, tudo de bom, bons estudos e até a próxima. Valeu!